Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Conseguem me ouvir? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se vocês me respondem alguma coisa. Hoje a gente vai direto ao ponto. Estou cheio de conteúdo aqui para apresentar para vocês, cheio de questões aqui, conceitos técnicos aqui complicados, que são um bocado tabu aqui, não é? A nível da sua complexidade, ciclo de vida dos ecrãs. Isso é um assunto que o pessoal tem bastante dúvida. Então eu quero já começar o quanto antes aqui, ir direto ao ponto com vocês hoje. Tá tudo certo? Deixa eu só diminuir um pouco, talvez aqui a sensibilidade do microfone. Bom, se está tudo certo, boa tarde a todos, ok? É um prazer estar mais uma semana aqui junto com vocês. Já está se tornando um hábito, não é? Quinta-feira é dia de live da Trusted. Isso aqui acho que eh, já estamos caminhando para isso. É só vocês continuarem aqui apoiando, como vocês têm vindo a apoiar, compartilhando essa nossa live, deixando o like aí também, não é? Então, quem entrar já vai deixando o like, que é para eu perceber, não, essa live realmente está tendo impacto, o pessoal está vindo, tá participando na quinta-feira, e quem sabe isso não se torna aqui uma rotina nossa, toda quinta-feira live com conteúdo. Hoje está sendo a preparação para a certificação, mas depois eu posso trazer conteúdos técnicos mais avançados, bate-papos aqui com vocês. Tudo que vocês tiverem dúvidas e que seja valioso também para a evolução profissional de vocês, a gente traz aqui nesse encontro das quintas-feiras ao vivo, ok? Então, só confirmando ali, o pessoal chegando, ali os dragões da Trusted, boa tarde a todos. Boa tarde, Pamela. Pedro, Joel, Manuel, Francisco, Ebert, tá aí toda a malta. Diana, Samuel, Gabriel, olha lá o Gabriel, Deus Irene, Daniel Michelino também é uma máquina, tá se tornando aí uma máquina OutSystems. Então, bem-vindo a todos. Está tudo ok? Vamos lá começar. Ah, Verônica, já consolidou as quintas-feiras. Verdade, já é um encontro marcado aqui com vocês. Então, vamos lá começar com o nosso conteúdo, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui meu ecrã com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ver? Fazer aqui um zoom, não é? Acho que assim tá bom. Perfeito. Se conseguem ver, vamos lá começar com as nossas questões. Como eu informei para vocês, né, vamos dar continuidade aqui à nossa preparação, muito com base em resolver questões do simulado, e a gente entra no conceito técnico que está por trás dessa pergunta, e a gente aproveita esse momento para duas coisas: tirar dúvidas sobre o assunto, resolver a questão, né, ou três coisas ou mais coisas, responder a questão, tirar dúvidas sobre esse assunto e aprender conceitos técnicos relacionados ao assunto dessa questão. Então, hoje vamos ter questões sobre ciclo de vida dos ecrãs. Então, estamos falando do on-initialize, on-read, on-render, on-destroy. Não é? Muita gente, James, tem pouco exemplo sobre isso, eu não sei quando usar, quando não utilizar. A gente vai falar mais sobre isso também. Vamos ver a questão 7, que está relacionada a um conhecimento técnico que é dependência entre aggregates, ok? Então, para quem vem do traditional, quando tínhamos um aggregate que dependia de outro, era fácil, né? Então, no preparation, colocávamos o primeiro aggregate e depois o segundo. Só que no reactive, como as buscas na base de dados são assíncronas, ou seja, acontecem em paralelo, e a gente já vai entender melhor sobre isso, como é que eu faço se um aggregate depende do outro? Como é que eu digo que esse aggregate, essa busca na base de dados, ela só vai acontecer quando a primeira terminar, ou quando eu tiver a informação da primeira query? Como é que eu faço isso?
Então isso é uma das grandes dúvidas principalmente quem migra do traditional para o reactive, e OutSystems também sabe dessa dor, e por isso é uma questão aqui também da prova de certificação. Depois, blocos, web blocks, como era chamado, ou blocks, que é a parte de componentes reutilizáveis, né? A parte de onde a gente consegue encapsular código e depois reaproveitar esse código, tanto o código com elementos de user interface, como containers, expression, coisas visuais, mais lógica. Colocamos tudo isso num bloquinho de código, vamos dizer assim, como o nome já diz, bloco, e depois conseguimos reaproveitar esse bloco em vários ecrãs, ok? Em várias telas, tá bem? E inclusive também dentro de outros blocos. Então a gente vai entrar também nesse assunto aqui hoje. O que é que vos parece? Parece bem? O assunto de hoje está legal. A gente tem que cumprir esses conteúdos aqui em 1 hora, ok? Porque depois aqui da nossa live ainda tem uma mentoria com os Dragões da Trusted na nossa academia que está em curso. Vamos ter um convidado expert super especial, ok, que vai trazer um conteúdo para a nossa academia sobre arquitetura. A gente está entrando nesse tema também agora na nossa academia, e para além dos meus conhecimentos, para além dos nossos vídeos e das nossas mentorias, temos sempre um convidado que acrescenta ali mais conhecimento para a nossa turma. Então, temos 1 hora aqui para essa nossa live, depois vou ter que ir para a nossa mentoria da nossa academia, mas vamos ser aqui assertivos e vamos em frente aqui com os nossos tópicos. Só mais uma pausa aqui para que vocês me digam se o conteúdo de hoje está interessante. Parece ser muito conteúdo. Eu achei engraçado, porque cada conteúdo desse poderia ser um vídeo, uma live que a gente teria assunto para falar. Mas aqui eu tenho o desafio de condensar e tirar as principais dúvidas sobre esse assunto. Por isso que, se vocês colocarem aí também questões, vai ser interessante, porque aí eu já também sou mais assertivo aqui na dúvida de vocês. Temos que tirar proveito desse momento live, não é? Ser interativo, ser eu falando e ser também vocês aí interagindo com comentários. Uma pausa para água, só confirmando que eu não estou falando aqui sozinho e que não tem, e que tá tudo ok. Muito bom. Já pedia para quem gostou do conteúdo, já deixa um like na live, porque pronto, estou vendo que a quantidade de like está inferior à quantidade de pessoas que estão assistindo, né? Então, deixem essa força que é para a gente manter essa nossa rotina de lives aqui na quinta-feira, que tem bastante conteúdos aqui para a gente estudar em conjunto, para a gente aprender em conjunto. Muitas vezes as pessoas pensam que só sou eu a passar o conhecimento, sou eu a ensinar. Não, na verdade, eu estou estudando aqui junto com vocês, estou aprendendo junto com vocês. Tá tudo ótimo, tá tudo excelente, perfeito. Então, vamos continuando. A nossa questão sobre ciclo de vida é a seguinte: qual das seguintes frases sobre o evento de ciclo de vida on initialize é verdadeira? Ok? Então, o OutSystems está tentando testar o nosso conhecimento sobre ciclo de vida dos ecrãs, né? Ou Screen Life Cycle em inglês, ok? Desculpem. Então, o OutSystems está tentando validar o nosso conhecimento sobre ciclo de vida dos ecrãs, em específico sobre um dos eventos, que é o OnInitialize, que o nome já é bem sugestivo, né? De onde é que onde ele qual é o momento desse evento dentro do ciclo de vida de um ecrã. Então, sabendo que é sobre ciclo de vida de ecrã, vamos lá buscar na nossa cabeça o que estudamos sobre isso, quais são os eventos no ciclo de vida de um ecrã, qual ordem que eles aparecem, se aparecem mais de uma vez dentro ali da utilização daquele ecrã, ou só se aparecem uma vez. Então, é muito importante ter esse conhecimento bem consolidado. Então, eu vou ler aqui as opções, mas não vou responder. Eu pedia para que vocês respondessem aí nos comentários qual é a opção. E enquanto vocês vão respondendo aí, vão pensando, e se não tiverem certeza ainda, eu vou passar aqui por essa imagem, onde a gente vai discutir um pouco sobre o ciclo de vida de um ecrã em OutSystems, ok? Então, bora lá. O que é que diz aqui as opções? O evento initialize é disparado antes da reprodução do screen ou do bloco,
e antes da obtenção de qualquer dado. Essa é a letra A. O evento onInitialize a letra B agora. O evento onInitialize é disparado depois da reprodução da screen ou do bloco, então você pode usá-lo para manipular a respectiva estrutura. Vamos ver se é isso, né? Será que o onInitialize é depois que o screen, depois que a tela carrega, né? Depois que a tela faz ali o seu carregamento dos elementos do HTML, vamos dizer assim, e aí eu posso manipular sua estrutura, os seus elementos. Será que é isso? A gente já vai ver. Letra C. O evento onInitialize é disparado depois que algum aggregate termina de obter os seus dados e pode ser usado para agir sobre os dados recuperados antes de serem usados na screen. A minha memória não é muito boa, mas eu acho que esse evento tem outro nome. Esse evento que foi descrito aí, acho que ele tem outro nome, não é o onInitialize, mas vamos em frente. Letra D, o evento onInitialize é disparado depois que o parâmetro de entrada de um bloco é alterado. Esse também me fez lembrar um outro evento que existe no OutSystems e não se chama onInitialize. Ok, a pergunta por trás da pergunta aqui, o que o OutSystems quer saber é se temos conhecimento de todos os eventos do OutSystems, né, do ciclo de vida de um ecrã, os eventos que são disparados depois que um aggregate termina, o evento que existe quando um parâmetro do bloco é alterado. Então, se eu conhecer esses conceitos e já tiver experimentado na prática, que é importante também experimentar esses eventos, eu vou conseguir responder bem essa pergunta. Mas então vamos estudar um pouco em conjunto aqui essa imagem, ok? Que inclusive essa imagem você consegue obtê-la aqui no curso da própria OutSystems, ok? No treinamento aqui da própria OutSystems, no Guided Path de Reactive, tem aqui um curso que é o Reactive Programming Module, que são coisas específicas da programação em Reactive, né? Então, tem aqui um vídeo que é sobre os eventos do ecrã, e também tem aqui os eventos do próprio aggregate, não é? E os momentos de buscar o aggregate, que a gente vai ver também naquela questão das dependências entre aggregates. Então, só fazer download aqui do material, ver o vídeo com atenção, você já consegue pegar bastante conhecimento sobre isso. Se não for suficiente, também na documentação, né? A gente encontra aqui, ó, Screen Life Cycle. Que serve para o bloco, serve para o ecrã. O bloco tem ali um evento diferente, mas isso tudo também está explicado aqui nessa documentação. James, está tudo em inglês. Está tudo em inglês, eu não percebo nada de inglês. Instala aqui Instala o plugin, né, no Chrome, que eu estou aqui a utilizar esse outro browser que não é o meu padrão, mas instala o plugin do Google Tradutor, ou mesmo copia o texto, vai no Google Tradutor, coloca para traduzir e estuda sobre isso. Ou a minha dica mais especial de todas, que é o que eu faço, que é aproveita então para estudar OutSystems e inglês ao mesmo tempo. Que aqui eu vou fazendo uma leitura. Eu acho que está pequeno para vocês, né? Quando eu estou mostrando aqui no navegador. Deixa eu fazer aqui um zoom. E a dica de ouro é estudar OutSystems e inglês ao mesmo tempo. Eu estou fazendo aqui uma leitura. Então, em OutSystems Mobile and Reactive Web App, the screen blocks follow. Follow? O que é follow? Essa palavra em inglês eu não conheço. Deixa eu ver. Vou lá no Google Tradutor, follow. O que é que significa? Ok. Já anoto aqui no meu caderno. Novas palavras aprendidas em inglês. Significa segue, né? Seguem um ciclo de vida composto, e aí você vai treinando. Então, é muito interessante. E aqui ele explica o ciclo de vida, mas é um pouco que a gente também vai ver ali naquela imagem, tá bem? Então, deixa eu voltar para o Miro. Ok, o que é que essa imagem representa? Deixa eu pegar aqui uma canetinha também. Essa imagem representa um momento em que clicamos em um link, ou navegamos de um ecrã para o outro, e o que é que acontece naquele ecrã desde o momento em que ele começa a ser carregado, ok? Como diz aqui, olha.
Eu entrei no sistema, ou entrei num ecrã, naveguei de um ecrã para o outro, e aqui ele está carregando, o que é que acontece, né, nessa minha primeira página? Qual é o ciclo, de vida, né, como chama, qual é o ciclo de vida, qual é o passo a passo que vai acontecendo, os eventos que vão acontecendo, até que o ecrã ou a tela seja completamente renderizada com a informação e com a lógica que a gente especificou, né, os elementos visuais, o HTML, o CSS, depois os dados que foram retornados do servidor através de um aggregate. Em que ordem é que isso acontece, né? E como é que eu posso aproveitar cada um desses passos para complementar com a minha lógica? E aqui tem um ponto muito importante também, que é eu não vou estar inventando lógica para utilizar nesse momento, é somente se for necessário. Eu já construí aplicações inteiras onde eu precisei, no máximo, utilizar o initialize para inicializar uma variável, e depois aquilo tinha mais 20 ecrãs e eu não utilizei o ready, render, não explicitamente, mas talvez alguns blocos que eu utilizo do próprio OutSystems UI, utilizam esses eventos para manipular ali os elementos com JavaScript, que eu vejo bastante utilidade nesse sentido, né? O ready, o render, o destroy. É muito quando temos componentes JavaScript, que utilizam JavaScript, biblioteca JavaScript, que eles são mais utilizados. Mas, fora isso, o que eu quero dizer para vocês é usem somente quando for necessário. Você não precisa estar sempre a utilizar, porque os casos de uso são bem específicos. É importante entender a existência desses eventos, mas os casos de uso são bem específicos. Eu trago esse exemplo de que eu construí uma solução praticamente inteira e eu utilizei talvez um initialize no ecrã, que eu precisava inicializar uma variável. Fora isso, não utilizei onDestroy, não utilizei onRender, mas os componentes visuais do OutSystems UI, que utiliza bastante biblioteca JavaScript, esse eu tenho certeza que utilizam bastante esses eventos, ok? E até alguns blocos que já vêm por default do OutSystems utiliza aqui algum desses eventos. Que eventos são esses? Nós temos o onInitialize, que é o primeiro de todos a acontecer, ok? Então, antes mesmo de enviarmos um pedido para o servidor aqui através dos aggregates, antes mesmo de iniciar a busca dos dados, o onInitialize ele acontece, ok? Então, para que serve o onInitialize? Quais são os exemplos, os casos de uso? Inicializar variáveis locais. Então, imagine que eu recebi um parâmetro de entrada no meu ecrã, eu quero tratar aquela informação ou setar o valor de uma variável local. Vou dar um exemplo prático que eu já utilizei, uma variável que controlava se o formulário estava habilitado ou não por padrão, vamos dizer assim, okay? Isso com variáveis locais e variáveis do lado do cliente nunca é a forma mais segura de se proteger algo, mas eu queria deixar aquele formulário desabilitado por padrão, mas até tinha um botão para voltar a habilitar o formulário, e essa variável enable, que eu chamei assim enable, ela era controlada se o parâmetro de entrada do ecrã, que era um identificador de uma tabela, ela era nulo ou não, ou seja, se aquele registro já existia ou se eu estava tentando criar um novo. Então o formulário aparecia habilitado ou desabilitado por padrão. Eu fiz isso no initialize. A partir do parâmetro de entrada, setei a variável enable. Então é muito relacionado a isso, inicialização de variáveis, até para que elas possam depois ser renderizadas ou até ser utilizadas aqui para algumas outras situações. Eu não posso nunca no onInitialize, né? O que é mais importante de saber o que fazer é também saber o que não fazer, porque muita gente confunde o onInitialize com o preparation, que é um evento que existia no tradition, não é? Que era o momento em que iríamos acessar o servidor, aceder ao servidor, para trazer toda a informação antes de carregar o ecrã, carregar os dados. Então, não confundam com isso. A Initialize ela é para ser uma coisa muito simples, muito rápida de ser feita e normalmente é para inicializar variáveis locais. Ou tem um outro caso de uso que é redirecionar o utilizador a partir de alguma condição. Então, eu cheguei naquele ecrã. Não, mas na verdade esse utilizador não é para estar aqui nesse ecrã, é para estar em outro. Então a gente já fazemos ali um redirecionamento e nem fizemos nenhum request, nem carregou nada naquele ecrã, ok?
Então, é um outro caso de uso aqui para o onInitialize. E ele é o primeiro de todos, acontece antes de qualquer coisa. Depois, temos o ready, ok? O evento ready. Eu daqui a pouco já falo aqui em paralelo as buscas que foram acontecendo em paralelo na base de dados, porque como vocês podem ver, nós temos essa linha e depois temos essas outras duas linhas, o que significa que a execução desses comandos, vamos dizer assim, desses pedidos, estão acontecendo em paralelo. Isso é o que a gente chama de assíncrono, né? Processos assíncrono, não tá, que é o contrário de síncrono, tá, James? Agora é só palavras difíceis aí, não estou percebendo mais nada. Então é assim, o síncrono, entenda da seguinte forma: um processo espera o outro acabar para iniciar. Então, eu primeiro carrego o ecrã, ou eu primeiro vou na base de dados, quando terminar, eu vou carregar o ecrã, quando terminar, eu faço outra coisa. Isso é uma coisa síncrona, é feita em sequência. Um espera o outro para começar. Uma coisa assíncrona é uma coisa feita em paralelo. Ela não espera, ela não está esperando alguma coisa terminar para começar a ser feita. Então, as coisas são executadas aqui em paralelo, o carregamento do ecrã e essas duas buscas aqui na base de dados. Elas não esperam terminar o carregamento do ecrã para começar, nenhuma espera a outra terminar para começar. Vai sendo tudo em paralelo. Por isso que gera aquela problemática, entre aspas, aqui, aquela questão do, tá, se os dois aggregates começou os dois juntos em paralelo, como é que eu faço quando um aggregate depende do resultado do primeiro aggregate? Como é que eu faço essa coisa em conjunto? A gente tem formas diferentes de se fazer isso, ok? A gente poderia fazer uma data action, que é um outro formato de buscar informação no servidor, na base de dados, mas tem uma outra forma de se fazer isso, que a gente vai responder lá na questão dos aggregates. Concluindo aqui a definição dos eventos. O ready é quando o DOM, não é? Foi carregado, quando o DOM está pronto. O que é o DOM? É o HTML, vamos dizer assim, é o documento HTML. Eu agora, essa sigla eu sempre me esqueço, mas acho que é Document Object Model, se não me engano, ok? Deixa eu fazer uma coisa com vocês. Como eu disse, é um momento também de estudo, né? Tem todas as definições. Vamos pesquisar aqui, DOM HTML, vamos botar assim. Nessa definição aqui, what's HTML DOM? Quando a página é carregada, o browser cria o DOM, que é o Document Object Model. Estava certa ali a minha definição da sigla, que é basicamente, se eu fizer aqui, ó, inspecionar, se eu inspecionar aqui esse elemento, esse é o meu DOM, ok? É o meu HTML, é o documento que é gerado com os objetos lá dentro. É o objeto da div, o link. Então, esse DOM, essa parte, ela é muito importante quando a gente está falando de JavaScript. O que é JavaScript? É uma linguagem que nos permite manipular o DOM. Eu posso adicionar elementos no DOM, uma div, retirar, adicionar uma classe, N coisas aqui, né? O JavaScript é uma linguagem que nos permite manipular o DOM. Essa é uma das definições também do próprio JavaScript. E quando a gente, se vocês depois podem continuar aqui a leitura no W3 School, que tem conceitos aqui de web muito, muito relevantes, ele vai se aprofundando aqui. Como é que eu posso encontrar um elemento do DOM utilizando JavaScript? Então, isso é importante também para que vocês entendam a função de cada evento. Então, quando a gente fala de utilização de JavaScript, eu preciso utilizar um JavaScript nessa minha página. Eu nunca vou poder fazer isso no initialize, porque não existe DOM para eu manipular, vamos dizer assim, não existe, ou não posso utilizar JavaScript que manipule o DOM, posso usar algum JavaScript para gerar algum número, para utilizar algumas outras funções da linguagem, mas não para manipular um elemento do DOM, porque o DOM ainda não carregou. Somente no ready é que eu poderia utilizar JavaScript para manipular aquele elemento do DOM. Manipular, como assim, James? O que é que eu vou querer fazer? Bom, para trazer exemplos aqui, eu não preparei exemplo, mas vamos supor que eu quero alterar uma classe ou instanciar um objeto JavaScript numa máscara para um input, por exemplo.
eu não teria a referência do ID daquele input no initialize, porque o DOM não carregou ainda, né? Os meus elementos do HTML não carregou. Isso só seria feito no ready, ok? O DOM está pronto no ready e o render é quando a gente imprime o DOM no ecrã, ok? Ou quando alguma coisa muda e precisamos renderizar novamente. Por exemplo, a mudança de uma variável que está sendo impressa no ecrã vai fazer com que o render rode novamente. Então, o render é o evento que, durante a utilização do ecrã, ele vai sempre surgir, porque quando acontece alguma mudança no DOM, aí precisamos renderizar para o utilizador novamente, ok? Então, não tem assim grandes mistérios, pessoal. É vocês perceberem a ordem com que as coisas acontecem e estudar e praticar também no OutSystems. Que eu tenho aqui umas dicas para a gente praticar isso, até numa espécie de playground ali para ir manipulando esses eventos. É, e é tranquilo, não encarem isso como um bicho de 7 cabeças, ok? Então, acho que muito do problema é o tamanho que a gente dá a ele. Se a gente diz, nunca vou conseguir entender isso é muito difícil, aí é que vai ficar mesmo. Mas se você diz, espera aí, isso aí não é tão difícil assim, a gente chega lá, espera aí. Isso é só o quê? É o initialize, o ready, o destroy por acaso não está aqui nessa minha imagem, ok? Mas o destroy é quando eu mudo de ecrã, por exemplo. Eu estava ali no ecrã, estava com o Doom carregado, estava com tudo, mudei de ecrã. O destroy rodou o onDestroy antes que eu mudasse para o outro ecrã. Ou falando de bloco, tá ali o bloco visível. Eu tenho um if que esconde esse bloco. Quando eu escondo esse bloco e ele saiu do meu Doom, rodou o destroy também desse bloco. Isso é muito utilizado para remover objetos JavaScript que tivessem escutando alguma coisa, né? Um listener que estava ali à espera que algo acontecesse. Eu sei que alguns tópicos que eu estou falando podem parecer ou podem ser um pouco mais avançados, mas vão estudando isso com calma, vão experimentando, ok? Porque, como eu disse, os casos de uso para essa situação é muito relacionada a quando utilizamos uma biblioteca JavaScript e queremos manipular aquilo dentro do nosso sistema, mas são poucos os casos de uso, né, desses eventos. São mais quando estamos utilizando ali biblioteca JavaScript, por isso merece aqui alguma preocupação, entender o momento, né, de cada evento, entender o ciclo de vida, mas depois que você percebeu isso, você no dia a dia é pouco que se utiliza, sinceramente, alguns desses eventos. Pelo menos comigo tem sido assim, a não ser que pode ter aqui alguma pessoa que pegou um projeto, que tem muito JavaScript, que precisaram importar bibliotecas, JavaScript e construir do zero ali alguns componentes. Nesse caso, eu acredito que deva ter bastante desafio nesse sentido. Perfeito, só para concluir, então aqui é o ciclo de vida do ecrã, né, então o initialize antes de tudo, antes de qualquer coisa acontecer no ecrã, é o initialize. Depois que rodou o initialize, o DOM começa a ser carregado, ok? O DOM, que é o HTML, vamos dizer assim. As queries, as buscas na base de dados, todas vão acontecer em paralelo, todas que estão com a propriedade @start, que é o que a gente vai ver na sequência. E quando o DOM terminou de carregar, roda um outro evento, que é o ready, ok? E depois, em consequência, para mostrar aquilo no ecrã, como o nome já diz, renderização, né? Mostrar no ecrã, vamos dizer assim, roda o evento render. Então, estou renderizando, é o momento da renderização. E o render vai acontecendo outras vezes no decorrer da utilização daquele ecrã, quando as coisas vão mudando. Como temos aqui um exemplo de quando a query termina, não é? A query terminou, trouxe os dados, agora vamos renderizar esses dados no ecrã. Depois, a outra query terminou, vamos renderizar as imagens das pessoas aqui no ecrã. Então, o render, o initialize e o ready acontecem uma vez no ciclo de vida desse ecrã, ok? E depois o render vai acontecendo de acordo com as mudanças. Claro que se eu sair desse ecrã e depois voltar para voltar, ele roda de novo, o initialize, o ready, e depois, conforme a utilização, ele vai rodando ali os vários renders.
Sobre os aggregates, então os aggregates acontecem em paralelo, ela é aquilo que eu expliquei do processo assíncrono, e quando termina o aggregate ou a data action, acontece aqui um evento que é after fetch, que é depois que eu concluí a busca, ok? Então o OutSystems nos dá esse alerta. Como ela acontece em paralelo, nós não sabemos exatamente quando é que ela termina. Quando ela termina e a gente utiliza alguma variável desse aggregate no ecrã, ele automaticamente carrega. Tudo bem, nós não precisamos ali fazer nada. Mas, algumas vezes, nós queremos, depois que ela termina, fazer alguma coisa, fazer algum tratamento na informação, talvez, disparar ali algum refresh de um outro aggregate. Os eventos estão aí para ser utilizados, ok? Então a gente não precisa utilizar propriamente. O cenário vai aparecer e nós vamos utilizar, ok? Quando for preciso. Mesma coisa aqui para esse outro aggregate. E a nível de definição do ciclo de vida aqui dos ecrãs, era isso que eu queria comentar com vocês. Vocês têm alguma questão sobre isso? Deixa eu olhar aqui para os comentários. Olha quem tá aqui, o grande mestre. Esse é o mestre OutSystems do YouTube. Grande mestre aqui meu também do YouTube. Grande Léo, grande abraço, meu amigo. O Fernando diz que tem muita dificuldade com esses eventos. Ficou mais claro agora, Fernando? Quer compartilhar aí alguma dúvida em específico? Esse é o momento. Olha lá, o José. O José conheceu o James a partir do canal do Léo Andrade. É isso aí. Fiz ali uma participação contando um pouco aí da minha trajetória. José também é lá de Recife, eu fui porteiro lá em Recife, trabalhei em várias outras coisas antes de me tornar desenvolvedor. E aí eu contei um pouquinho dessa história lá no canal do Léo, que quem não conhece o canal do Léo, já aproveita, já corre lá, se inscreve, que o cara é uma fera e tem uma didática sobrenatural. O cara explica muito bem. E tem bastante conteúdo também sobre OutSystems. A Pamela tem uma dúvida, sempre quando utilizo o JavaScript, tem que utilizar o evento ready? Não existe aí uma vamos entender um pouco mais então essa dependência aqui daquilo que eu expliquei sobre o JavaScript. Eu posso já usar JavaScript, eh, no clique de um botão, ok? Quando eu clico no botão, eu executo ali algum JavaScript. Eu posso até executar, corrigindo aqui o que eu tinha dito antes, eu até posso utilizar JavaScript no Initialize, ok? Desde que eu não manipule, objetos do DOM, ou seja, encontrar ali uma div, um input do DOM, ok? Alguma coisa ali visual. Eu posso, por exemplo, gerar um número aleatório, ou utilizar uma função matemática ali do JavaScript para alguma coisa no Initialize. Então, não existe uma dependência direta entre utilização de JavaScript no OutSystems e o evento RED. O que existe é, se o meu JavaScript ele vai manipular algum elemento do DOM, que é uma div, um input, né? Muitas vezes a gente quer ali alterar uma classe ou adicionar uma máscara no input. Para eu conseguir encontrar esse elemento e com JavaScript alterar as propriedades desse elemento, ele tem que já estar renderizado para mim. O DOM tem que ter sido carregado. Então, o momento em que o DOM é carregado é no red. Então, depois do red, eu posso usar JavaScript em todo lado, no botão, no onChange do input, inclusive no próprio onRed. Então, imagine que é logo quando o ecrã carrega, logo quando ele estiver pronto, já executa esse JavaScript e aplica lá uma classe bacana ali. Bom, utiliza o JavaScript para que ele, para que ele
é bom, não é? No que ele é bom, que é ali na manipulação do Doom e etc. Pelo menos aqui no caso do OutSystems. E é muito sobre isso, é relacionado a isso. Não é que para usar JavaScript eu tenho que utilizar o evento red ou que eu só posso utilizar JavaScript dentro do evento red. É que no evento red é quando o DOM carregou, que são os elementos ali do HTML. E se o meu JavaScript vai manipular algum desse elemento, ele tem que acontecer depois desse evento. Ou inclusive no momento em que esse evento acontece, ok? É sobre isso. Se não tem mais dúvidas, eu vou voltar aqui para a nossa questão e com base nisso que a gente estudou, vamos lá responder. O evento initialize é disparado antes da reprodução da screen ou do bloco e antes da obtenção de qualquer dado? Se essa imagem estiver fixa na cabeça de vocês, vocês de cara conseguem responder aquela questão, ok? Porque olha onde é que está aqui o initialize. Antes do carregamento dos dados, antes do carregamento do ecrã. Então, essa é uma questão bastante promissora, ok? Essa aqui é uma opção bastante promissora, a letra A. As demais, o evento initialize é disparado depois da reprodução da screen ou do bloco. Então, você pode usá-lo para manipular a respectiva estrutura. Quando ele diz aqui estrutura, ele está falando aqui do DOM, ok? É a tradução que às vezes não ajuda muito, eu acho. Então ele está dizendo aqui de manipular o DOM, que é aquilo que eu expliquei para vocês, é o ready. Depois do carregamento, você pode manipular, ela vai ficar pronta e aqui, a partir daqui você pode utilizar JavaScript para manipular o DOM. Então, não é o initialize aqui, ele até me ajudou a reforçar meus conhecimentos sobre o onReady. Isso aqui é o onReady. Deixa eu escrever de uma forma mais interessante aqui para vocês. OnReady. Tá passando rápido o tempo, né, pessoal? Desculpem se eu tô me aprofundando demais aqui também nessa parte dos eventos. Então, mas bora lá avançar. O evento onInitialize é disparado depois que o aggregate termina de obter os dados e pode ser usado para agir sobre os dados recuperados antes de serem usados na screen. Se a gente for olhar aqui para esse boneco, olha o que é que acontece depois do que o aggregate termina. After fetch, ok? Então, na verdade, ele está se referindo aqui ao evento after, ou até passou after fetch. O nome do evento é after fetch, ok? Eu coloco aqui o on antes, que na verdade, é o que é que acontece no depois, mas pode ser assim, ó. É o ready, como o OutSystems tem ali, o after fetch, esse é o evento. O evento initialize é disparado depois que o parâmetro de entrada de um bloco é alterado. Por acaso esse nem está aqui, ok? Esse não está aqui, mas existe um evento no bloco que é o onParameterChanged. Okay? OnParameterChanged. Quando a gente for falar de blocos, eu até vou entrar também aqui nesse tema, ok? Então, se esse é o ready, se esse é o afterfetch, se esse é o onParameterChanged, só nos sobrou a letra A, que tá claro aqui, o initialize é disparado antes da reprodução e antes, sim, na minha cabeça o initialize acontece antes de tudo, então antes da reprodução do screen, sim, antes da reprodução da obtenção de qualquer dado, sim. Então, letra A aqui é a nossa resposta. Perfeito? Vamos avançar. Deixa eu só aqui tomar uma água. Vamos avançar aqui para a parte da dependência entre aggregates, ok? Então, tem aqui uma questão que fala: no screen abaixo tem dois drop-downs, ok? Uma drop-down country, que lista os países, né? Pelo que eu percebi. E uma drop-down city, que vai listar as cidades. Perfeito.
Um para selecionar um país e o outro para selecionar a cidade. Ok. Os aggregates get country e get cities, olha aqui os aggregates get city, get country, obtém os dados exibidos na dropdown e a propriedade fetch de ambos está definida como start. Propriedade fetch, ok? A pergunta por trás dessa pergunta que já é isso, é as propriedades fetch do aggregate, que temos duas opções, vamos ver isso. Quais das seguintes opções não é uma etapa válida para obter apenas as cidades dos países selecionados na dropdown? Desculpem. Então, o que é que ele quer saber? Uma implementação muito comum no desenvolvimento aqui de sistemas, não é? Eu seleciono primeiro o país, depois eu seleciono a cidade, ok? Por quê? Eu não quero ver todas as cidades do mundo. Eu quero primeiro selecionar o país. Estados Unidos, ok. Quais são as cidades dos Estados Unidos? Portugal, quais são as cidades de Portugal? Brasil, embaixo eu mostro as cidades do Brasil, não quero mostrar as cidades do mundo todo, sendo que eu já selecionei o país antes. Então, compreensível aqui essa necessidade, não é? E essa funcionalidade. Agora, como é que a gente faz isso? Então, bora lá. Ele diz aqui que uma desse aqui a gente tem 4 etapas, 4 passos para se fazer isso, e ele diz que uma dessas não é válida, uma dessas opções não é uma etapa válida para se fazer esse aggregate, encadeado, né, essa dependência aqui entre aggregates. Mas então vamos entender um pouco sobre essa propriedade aqui fetch dos aggregates. Então sempre que a gente cria um aggregate no ecrã, a gente tem a possibilidade de alterar aqui essa propriedade que é o fetch, que a gente tem aqui duas opções, at start e only on demand, ok? Então o que é que isso significa na prática? Vamos voltar para o ciclo de vida e aqui eu tenho uma outra imagem. Imagine o seguinte, exatamente como está aqui, eu tenho esses dois aggregates, ok? Get employee picture e get employees. O get employees ele está configurado como at start e o get employee picture by ID está configurado como only on demand, ok? Então, o que é que isso se reflete aqui no nosso ciclo de vida? O at start são os aggregates que começa logo a seguir o initialize, não é? De cara, se o ecrã carrega, ele vai começar, claro, sempre depois do initialize, mas assim que o ecrã começa o seu carregamento, ele começa também a executar a busca na base de dados daquele aggregate, ok? Então me digam uma coisa, como é que era a configuração desses dois aqui nessa imagem acima? Comentem aí. Como é que como é que estava aqui essa configuração? Coloque assim, tal, qual é a propriedade fetch que estava, e 2, qual é a propriedade fetch que estava. On demand ou at start para esses dois? Ou um estava on demand e esse estava at start ou vice-versa? Para olhar aqui para essa imagem de novo. Então, o get employee aqui estava at start, mas eu tenho uma outra query aqui, por que que ela não iniciou logo aqui ao início? Essa get employee picture by ID, por conta da configuração. Também o nome já é um bocado explícito também, né, pessoal? Apenas sob demanda, only on demand. Então, já nos dá alguma dica do que é que significa, pelo menos na minha cabeça eu entendo assim. Então, ela só vai acontecer quando alguma demanda acontecer. Que demanda é essa? Nessa implementação aqui, foi no onClick dentro do link que representa o colaborador. Quando eu clico no link, eu quero ver a foto, quero renderizar a foto daquele utilizador. E como é que a gente faz isso? Nós teremos que utilizar uma coisa no OutSystems que é o refresh, ok? O refresh aggregate, apontando aqui para esse aggregate. Aqui a gente fez uma solicitação, né, uma demanda daquele carregamento. E aí ele seria, essa busca aconteceria na base de dados. Então, esse é o conceito de at start e on demand em relação aqui à propriedade fetch do aggregate. Tem buscas que a gente quer começar logo ao início e tem buscas que a gente só quer buscar quando for solicitado pelo utilizador. Quando o utilizador clicar no botão, ou quando alguma coisa acontecer, e só aí é que eu quero fazer essa busca. Mas por que eu faria isso?
por que não coloca logo tudo para ser at start, depois eu faço o refresh? Isso a gente também está economizando aqui, processamento e performance da nossa solução, né. Então, por que que eu vou fazer uma query ao início, se eu só preciso dela depois, numa determinada situação, ok? Então, é um pouco sobre processamento, economizar em processamento e em performance, né, ter uma solução com a melhor performance nesse sentido, ok? Teve até um caso na academia também, que a malta tinha um formulário com vários steps e um dos steps mostrava uma drop-down com os valores para selecionar, e deixaram isso on demand, somente quando passava ali para os steps é que ele fazia o refresh naquela query para trazer, os elementos da drop-down, então foi bem interessante. Parabéns aí aos dragões aí desse projeto. Então, é é bem interessante esse tópico. Mas isso ainda não responde aqui essa nossa pergunta, isso aqui ainda requer mais algumas coisas para fazer isso. Agora, para não ficarmos só na teoria, né, como eu também gosto bastante de desenvolver aqui no OutSystems, vou aproveitar esse momento com vocês para abrir aqui o nosso querido OutSystems. Estava aqui fazendo umas coisas para tirar uns prints. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui esse ecrã. Deixa eu só ver se eu resolution, né, porque para vocês deve estar muito pequeno. Acho que assim já pode ter ficado melhor. Assim já pode ter ficado melhor. Agora bora lá, pôr a mão na massa, que assim é que eu gosto. Eh, Vamos construir então um ecrã que funciona com aquela drop down, que faz aquela, dependência entre drop downs. E para isso, deixa eu ver se eu tenho aqui uma dependência do OutSystems, que é o gel. São dados de exemplo, ok? Dados de exemplos do OutSystems, para não precisar construir do zero aqui essas tabelas, nem abastecer esses dados. Então eu tenho aqui country e country state, ok? Perfeito. Então não é o city, como temos lá na questão, mas funciona perfeitamente. Então peguei aqui essas dependências, vou criar aqui um novo ecrã. Se eu tiver muito rápido, pessoal, gel, eh, gel drop down. Dependências entre drop-downs. Bora lá construir. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que horas é que já são. Temos ainda alguns minutos. Bora lá. Vai dar tempo. Então, bora lá. Vou arrastar aqui duas drop-downs, né? Vamos precisar de duas drop-downs. Vou pôr aqui também uma label aqui por cima. Ops. Vou aproveitar, já faço assim. Vou juntar isso aqui numa div. Adicionar aqui uma margem. Ok, agora deixa eu alterar aqui. Essa vai ser a nossa div country, ok? Hum, ok, e essa de baixo vai ser a nossa div country state. Ok, vamos alterar aqui a nossa label também. Country, aqui também. Country state. Ok, agora eu preciso de variáveis para essas drop-downs, né? Vamos criar aqui duas variáveis. Country ID e country state ID. Ok, ele já mapeou com o tipo correto, significa que a minha nomenclatura aqui tá boa.
Agora vamos fazer os nossos 2 aggregates, né, fetch data, para lá selecionar a entidade country, e já tenho aqui a busca na base de dados, ele não está trazendo aqui valores de exemplo, porque eu preciso fazer um publish, já acabei de adicionar a referência dessas entidades. Vou adicionar mais um fetch, depois a gente vai complementando get country states. Vamos selecionar aqui a entidade country state. Ok, porém, a minha country state, eu quero buscar apenas os estados do país que eu acabei de selecionar, né? Então, eu vou colocar o valor que eu acabei de selecionar nessa variável aqui, country ID. Então, vamos adicionar já aqui esse filtro no aggregate get country states. Então, adicionar aqui um filtro. Olha como isso são dados de exemplos do próprio OutSystems, mas aqui eu já consigo perceber que o OutSystems, ele utiliza o padrão do soft delete, então se vocês acompanham a Trusted, se você é um dragão da Trusted, você também conhece esse padrão e sabe que ele é aplicável, na maioria dos projetos. Claro que pode ter um projeto que o próprio cliente não siga esse padrão do soft delete e diga explicitamente que quer fazer delete naquele registro, ou até em algumas situações pode fazer mais sentido fazer o hard delete ao invés do soft delete, mas olha como é interessante ver o próprio OutSystems também definir as suas tabelas. Mas aqui eu vou querer adicionar uma outra condição, que eu não tá aqui abrindo o meu outro ecrã, que vai ser countrystate.countryID igual ao countryID. Ok, James, mas aí o Country ID, no início vai estar nulo, né? Eu ainda não selecionei aqui eh, o país, eu ainda não selecionei o país. A gente já vai chegar lá. Vamos deixando aqui essas duas queries e vamos atribuir aqui a variável e a list de cada uma das nossas drop-downs. Então, a variável dessa primeira é o country ID, é para onde nós vamos enviar o valor quando selecionarmos algum item nessa drop-down list, e a lista que vai alimentar é a get counters. Ele já fez o mapeamento aqui, automático. Eu vou adicionar só aqui uma empty, que é para não começar uma por padrão. Eu vou dizer assim, vou pôr aqui, selecione, ou select, em inglês mesmo, select. Perfeito, vamos fazer isso para o segundo variável. Agora aqui é o country state ID e a lista que vai alimentar o get country state by country ID. Ok? Também fez aqui o mapeamento correto. O empty text, vou pôr select, ou select também, pronto. Poderia ser select country, select state, né? Bem, opa, sendo de cima. Ok, tá caminhando bem aqui. Eu fico agoniado com um espaço pequeno aqui nessa resolução, né? Fica com um espaço pequeno de trabalho. E estamos caminhando bem. Agora, vamos olhar para o que acabamos de aprender, que é a propriedade fetch de cada um desses aggregates. Se o primeiro, olhando aqui para o nosso get countries, que é a lista dos países. Quando carrega esse ecrã, eu quero já listar os países. Então, eu posso deixar o get countries como at start. O país não tem nenhuma dependência, não é? Eu quero logo começar listando os países. Os estados é que tem a dependência do país. Então, eu mantenho esse como at start e vou pôr aqui o get country state by country ID como only on demand. Ok? Isso significa que ao início, né? Ao início, ele não vai fazer essa busca na base de dados. Ele até me emite aqui um warning. Vamos ver que o warning é esse. Aqui embaixo, olha o que está escrito. Não vamos buscar os dados dessa entidade até que seja feito um request explícito. Até que você faça um request explícito de que quer os dados. Considere utilizar o refresh data,
como elemento em alguma client action. Ou seja, o que é que o AutoSystem está dizendo aqui para a gente? Tu dissesse que esse aggregate era on demand, só que tu não estás fazendo o demand em lado nenhum. Não tem nenhuma client action aí que vai fazer o refresh. Vê lá se é isso mesmo que tu quer. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Qual é o próximo passo para fazermos refresh aqui nessa query? Então, quando selecionarmos um país, aí a gente já vai ter um valor selecionado aqui no na nossa variável country ID, é o momento perfeito para fazermos refresh nessa query. Concordam? Faz sentido? Então, é no onChange aqui desse input, vamos lá definir o onChange, numa nova client action. No onChange, eu vou fazer refresh dessa query, ok? Até faz sentido também uma outra coisa, que é, se eu estou mudando aqui a cidade, eu vou fazer refresh na query, então, se eu mudei, o estado também deveria ficar nulo, ok? Então, vou limpar o que está nessa variável. Limpar a variável do estado e fazer refresh para que os elementos da segunda drop-down sejam carregados, ok? Com os novos valores, já que eu mudei o país, os estados agora já não são mais o mesmo. Então, limpei aqui, então posso até chamar clear, para ficar mais legível o código, ok? Valorizem bastante essa questão de legibilidade do código e nomenclaturas e etc. OnChange country, até vi que a nossa drop-down não ficou com um bom nome também, não é? E outra coisa, pessoal, um bom algoritmo ele raramente irá construído de primeira. A sua preocupação com o código e você mesmo fazendo a leitura e evoluindo a cada passo, a cada publicação, uma revisão, é que vai deixar esse algoritmo bom, esse código limpo, esse código legível. Então, não é de primeira. Ah, o James já ia publicar ali e não alterou nada. Eu faço isso sempre. Eu vou rever. O que me torna talvez um bom desenvolvedor, isso eu estou dizendo, pronto. O que me torna um bom desenvolvedor é porque eu não considero que o meu programa ou o meu algoritmo está pronto na primeira tentativa. Eu faço a primeira, vejo funcionar, testo, volto, leio, vejo se está legível, vejo de novo, faço melhorias. Então, depois de que eu faço isso várias vezes, aí eu, ok, tá legal aqui o código, pelo menos nessa minha ótica. Pode ser que eu volte depois no outro dia, eita, isso aqui também pode ser melhorado. E é essa preocupação com o código é que te torna um bom desenvolvedor. Eu acho que, na verdade, eu iria mais a fundo. É a preocupação com o seu trabalho que se torna um excelente profissional. Isso é em qualquer área, porque eu acho que isso vem muito daí, a preocupação com o seu trabalho, com o valor que o seu trabalho agrega, não só com o código, acho que isso é em tudo. Mas vamos para o que interessa, publish, e vamos ver se isso funciona. Como é que vocês estão aí, pessoal? Ainda estão comigo? Só vou agora ver se funciona se vocês deixarem um. Tamo aqui, James. Já deixamos o like, já bota um dragão aí, o Manuel Xavier. Daqui a pouco eu vou ter que saltar lá para nossa Academy. Vamos ver se isso funciona. Ok, a malta tá aí, então vamos ver se isso funciona, né? Outra coisa, se não funcionar de primeira, vamos ver o que é que falta. Então, bora lá. Carregou, select country, select state, duas drop-down. Deixa eu ver se tem aqui algum valor. Tem nada na country state, não tem nada. Por quê? Deixa eu fazer aqui inspecionar, bora mais a fundo. A gente é aqui, a gente vai lá mais a fundo. Então, vou fazer aqui a requisição. Vamos ver quais requisições foram feitas. Apenas o screen dataset, né? Aqui o aggregate que foi lá buscar a informação, apenas o get countries rodou. Olha como eu consigo ver aqui na console do browser. Agora vamos ver se realmente está aqui os dados. Está aqui os dados.
Os países estão aqui. Acho que estava lá com o Max Record 50, não trouxe todos. Mas pronto, depois a gente teria que ajustar isso. Mas eu vou selecionar aqui Brasil, ok? Brasil. Vamos lá selecionar. Isso aqui eu estou treinando inglês também, professor de inglês da Trusted Academy, também está no meu pé. Eu também sou aluno de inglês da própria Trusted Academy. Isso aí é que é interessante. Então, quando eu mudei, olha o que apareceu aqui por baixo. O Screen Data Set Get Country State by Country ID ele foi executado, foi lá buscar agora, né? Foi aquele o onChange que mandou para aquela client action que fez refresh nesse segundo aggregate. Olha aqui a execução dele. E agora, se a gente for olhar aqui no Country State, olha os estados. Olha os estados do Brasil aqui. De acordo com o country. Então, essa é a dependência entre aggregates sendo feita aqui da forma recomendada pela OutSystems, da melhor forma, ok? Então, vamos selecionar o meu estado do coração, Pernambuco, ok? Perfeito. Então, vamos selecionar agora um outro país, vamos selecionar agora Portugal. Portugal, não chegou até Portugal. Tinha que ter um max record maior. Vamos selecionar Angola, também dos nossos amigos, nossos colegas falantes da língua portuguesa também. Então, vamos ver aqui. Luanda, ok? Então, no momento em que eu mudo o país, é feito um refresh nessa busca e também a variável local que está guardando o state vai para nulo, porque se eu tinha aqui Luanda naquele ID, no Counter State ID, e mudo para outro país, não faz sentido permanecer com aquele que estava selecionado, tem que ir para nulo. Isso é uma falha comum também que eu vejo os desenvolvedores cometendo, não limpando depois de fazer um refresh de uma aggregate que tinha dependências. Perfeito. Então, pessoal, conseguiram entender? Conseguiram entender que essa implementação, por acaso, funcionou de primeira ali, meu algoritmo, né? Conseguiram entender isso? O pessoal tá por aqui, o pessoal tá atento. A Monique tá firme e forte. É isso aí, Monique. O Breno pergunta: quando irá abrir novas vagas para a Academy? Novas vagas para a Academy. Vai começar uma nova Academy muito, muito provavelmente em junho, ok? Então, entra lá na lista de espera, acompanha o nosso canal. A gente vai ter muito, muito conhecimento, muita coisa interessante antes do próprio lançamento. A gente já está com vamos dizer, tudo pronto aqui, os profissionais que vão estar dentro dessa nova Academy. A gente vai ter muita, muita novidade, muita coisa interessante, ok? A primeira Academy são os cofundadores, eu digo sempre isso, são os dragões ali que estão comigo, mas a ideia é que a cada Academy vai melhorar ainda mais, ok? É natural, né, que a gente vai aprendendo algumas coisas e vai evoluindo, então essa segunda versão da academia, se eu fosse programador, eu queria participar dela. Se eu fosse programador, não, né? Se eu tivesse no início da minha carreira, tivesse que tomar uma decisão importante, eu participaria com certeza dessa academia, porque não só pelo James e pelo conteúdo do OutSystems, mas todo o ecossistema que a gente está criando ali para a evolução profissional desses alunos e o endereçamento, vamos dizer assim, as parcerias que a gente está criando com consultoras que vão estar de olho, vão estar aqui, olha, quem se destacar, a consultora vem. Então, só vai depender de você, só vai depender de quem está lá dentro, porque a gente tem um time muito preparado para fazer você alcançar os seus objetivos. Por isso, em junho, muito provavelmente, e não deixa de estar na lista de espera, porque você vai receber logo uma notificação, os primeiros vão ter ali provavelmente algum desconto, então fique atento. De Recife para o mundo, grande Flávio, é isso aí, de Recife, isso mesmo, minha cidade do coração. Flávio também é de Recife? E aí o pessoal conseguiu entender, disse que sim. Então, pessoal, só voltando aqui para o Miro, dessas nossas 4 opções, o que é que não faz parte ali
O que é que não fez parte do nosso desenvolvimento para construir essa dependência entre aggregates? A gente vai ler aqui, definir a propriedade fetch do aggregate getCities como on demand, que é o segundo aggregate. Não, isso aqui fez parte, não é? O A fez parte. A gente definiu o getCountryState como only on demand. Então, fez parte sim. Deixa eu ver uma coisa. E o letra B, atualizar o aggregate getCities na action onChange da dropdown country. Também fizemos isso, né? Fizemos o refresh no aggregate, no segundo aggregate, no onChange da dropdown. Também fizemos isso, então esse aqui também está dentro. Filtrar o aggregate getCities pelo país selecionado. Também fizemos isso. Olha, lembram? Hoje eu criei aqui o country ID, a variável que recebe aqui o valor selecionado dessa dropdown, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi, entrei aqui no aggregate, vim aqui em filtros e adicionei aqui esse filtro, countrystate.countryid igual a countryid, que é a nossa variável selecionada. Então, filtrar o aggregate pelo país selecionado, também fiz. E a letra D, adicionar o aggregate getCities no handler do event onAfterFetch do aggregate count. Isso aqui eu não fiz, não. Isso aqui eu não fiz, não. Isso aqui não tem a ver, não tá relacionada não com essa funcionalidade não, porque isso era assim que terminar, né, lembram do onAfterFetch? O afterfetch é aqui, quando termina. Então, quando termina, eu já ia fazer a outra busca? Não faz sentido isso. Tem que ser quando eu seleciono algum. Aí eu faço o refresh. Mas quando termina, eu nem sei qual utilizador selecionou ainda. Para que eu vou fazer o refresh? Então, essa D não tem nada a ver. Pessoal, infelizmente, eu gosto de estar aqui com você. Eu não vou conseguir estar mais tempo. Eu adoro estar aqui com vocês, mas eu vou ter que partir aqui para as próximas missões. É uma pena não ter conseguido avançar aqui para os blocos, porque eu preparei aqui um material bem interessante. Até um material da nossa própria academia, ok? Peguei ali um pedacinho daquele material e trouxe aqui para vocês um pedacinho desse nosso material. Então, fica para o nosso próximo encontro, que já está se tornando aqui um hábito, né? Quinta-feira, live da Trusted, o encontro aqui com vocês. Estou gostando bastante desse formato também, espero que vocês estejam gostando. E eu só consigo perceber se vocês estão gostando quando vocês deixam um like no vídeo, quando vocês compartilham no LinkedIn, no Facebook, dizem, olha que legal essa iniciativa, estou aprendendo bastante. Então, não esqueçam de deixar aí um feedback, de deixar o like aí, de se inscrever, que assim eu entendo que também está sendo bacana para vocês e está agregando conhecimento. Então, um grande abraço para vocês. Deixa eu ver aqui só se tem aqui algumas considerações finais e dúvidas. É isso aí, grande abraço. Grande Joel, grande Samuel. Tamo junto e até a próxima, pessoal.